A paz do Senhor Jesus a todos os alunos e internautas. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso de líderes da Universidade da Vida da Igreja Aliança Evangélica Missionária. A disciplina hoje é interpretação da Bíblia. Pregar ou ensinar a palavra de Deus traz sobre aquele que o faz grande responsabilidade. O pregador ou que ensina tem a responsabilidade de compreender os mistérios de Deus e revelá-los a seus ouvintes, de modo a instruí-los e edificá-los. O produto do pregador ou daquele que ensina não é perecível. Sua mensagem não é desprezível, pois são as palavras vivas de um Deus vivo e eterno. O grande desafio é pregar ou ensinar a palavra de Deus, buscando a mais pura essência de sua verdade, se desviando a todo custo de pregar ou ensinar qualquer tipo de heresia. Um parênteses aqui, o que é heresia? Heresia é um desvio na verdade. Que verdade? Na verdade bíblica. Qualquer desvio que ocorre na doutrina bíblica, na verdade bíblica, ela é uma heresia, tá? Muito embora o pregador ou o que ensina a palavra de Deus se sinta chamado e vocacionado por Deus para a sublime tarefa de anunciar as boas novas da salvação, a vocação por si não é o suficiente se você não se dedicar a ser um obreiro aprovado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. O objetivo desta matéria é levar você a fazer a correta interpretação de um texto bíblico e pregá-lo ou ensiná-lo na confiança de que está fazendo de maneira correta e verdadeira. Olha então aí a importância da interpretação de um texto bíblico. A responsabilidade que você tem como pregador ou aquele que vai trazer um estudo bíblico é de realmente trazer a verdade da Bíblia. E você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, você precisa realmente de ter ferramentas que lhe capacitem a fazer uma interpretação desse texto de maneira correta, para que você possa ensinar às pessoas a verdade da palavra de Deus. Princípios para interpretar um texto bíblico com êxito. Na interpretação de textos bíblicos, o aluno de teologia deve estudar duas importantes matérias, hermenêutica e exegese. A hermenêutica provém do verbo grego hermeneu e significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir. Significa que alguma coisa é tornada compreensiva e levada à compreensão. A hermenêutica bíblica, ela trata da reta compreensão, a hermenêutica bíblica cuida da reta compreensão e interpretação das Escrituras. Quando nós tratamos de hermenêutica, nós tratamos da interpretação do texto dentro do seu contexto. Eu estou olhando a Bíblia no texto, aquele texto que eu estou lendo. Eu preciso de entendê-lo dentro do contexto do capítulo, ou do contexto do livro que estou lendo, ou do contexto da Bíblia. Então, fazer hermenêutica de um texto é isso, entender não só as palavras, não só os parágrafos, mas entender esse texto dentro do contexto da Bíblia. A exegese bíblica, ela já faz uso dos textos originais nos quais a Bíblia foi escrita e busca extrair destes a real interpretação dos mesmos. Olha só, na hermenêutica eu tenho texto no contexto. Na exegese eu estou preocupado em determinar a interpretação de palavras dentro de um conjunto de palavras. E para isso eu preciso fazer uso dos textos originais. Lembram? Nós vimos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então eu tenho que ter ao menos alguma noção
de hebraico e de grego para poder fazer uma boa exegese, para entender aquela palavra, qual é o significado dela dentro desta frase, tá? Então isso é exegese, tá? Então a hermenêutica e a exegese são ferramentas para a interpretação da Bíblia. Vamos agora definir regras para a interpretação do texto bíblico. A Escritura é explicada pela Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. Tá? É absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas em sentido literal ou figurado. Cuidado, né? Muitas vezes pega-se uma palavra, essa palavra significa isso, significa aquilo. Opa, cuidado. Use a palavra no seu sentido usual, no seu sentido real, ordinário, tá? Não tente figurar essa palavra, ok? É necessário tomar as palavras no sentido que indica no contexto, isto é, os versos que precedem e seguem o texto que se estuda. Tem esse outro detalhe. É preciso tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Muitas vezes você está lendo um texto, mas você nem entende, nem compreende o livro a respeito do que ele fala, ou o capítulo a respeito do que ele fala. Aí você toma aquela frase dentro de um texto, você tira ela do contexto e tenta interpretá-la. Cuidado! Então é importante você entender o livro, quem escreveu, qual assunto que ele está focando, este capítulo, o que o autor do livro, o apóstolo, o profeta, ele está tratando, né? Para que você possa entender aquela frase, tá? Aquele texto que você está trabalhando. Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para seu autor ou seus leitores. É muito comum, e vocês já ouviram, né, algumas pessoas dizerem o seguinte: existem muitas formas de interpretar a Bíblia. Mentira! Isso é uma grande mentira do diabo. Existe somente uma maneira de se interpretar a Bíblia, e é a maneira correta. E essa interpretação, ela usa métodos hermenêuticos e exegéticos. Tá? É importante que o estudante tenha disponível a partir de agora a Bíblia na tradução em linguagem de hoje, a NTLH, a Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida, uma chave bíblica, né, que vai lhe ajudar a pesquisar palavras dentro da Bíblia, também um dicionário bíblico, ok? Para que você possa compreender o significado de algumas palavras, um dicionário de termos teológicos. O dicionário de termos teológicos é diferente do dicionário bíblico. Termos teológicos, por exemplo, a palavra propiciação, a palavra justificação. O que significam essas palavras? Você não vai encontrar no dicionário bíblico, ou pelo menos vai ser difícil encontrar o significado teológico dessas palavras. Então você precisa de ir para um dicionário de termos teológicos. E aí entra um detalhe: muitos estudantes de teologia costumam ir para a internet. A internet, ela tem muitos recursos bons e teologicamente saudáveis, mas existem muitos recursos que estão lá e que eles são heréticos, né? E você precisa de ter cuidado. Agora, como que um aluno em fase inicial vai discernir isso? Então, tome muito cuidado com a sua pesquisa na internet, tá? Principalmente você que está começando. Converse sempre com o seu professor, tire dúvidas com o seu professor, para que ele possa te recomendar sites, né, que possam realmente lhe ajudar e não prejudicar você no entendimento da palavra de Deus. Tá? Dicionário da língua portuguesa, nós precisamos, né? Ninguém conhece a língua portuguesa 100%. Então, tem um dicionário para poder verificar as palavras, o significado delas, um caderno para anotação, ok? Como introdução ao processo de interpretação bíblica,
Vamos imaginar que você foi convidado para pregar e lhe entregaram como tema Romanos, capítulo 3, versículo 23. Na Bíblia Almeida, revista e corrigida, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, está escrito: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então vocês viram que o simples fato de eu estar utilizando a Bíblia na tradução Ferreira de Almeida e na linguagem de hoje já me ajuda a compreender um pouco mais, né, o texto. Aplique os princípios estudados. Leia o texto e seu contexto nas duas traduções. Então vamos destacar para a leitura Romanos, capítulo 3, do versículo 21 a 31. Tá? Eu não vou poder aqui parar esse tempo, mas você dê uma pausa e faça a leitura de Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o 31, tanto na tradução João Ferreira de Almeida, quanto na tradução na NTLH, ok? Durante sua leitura, marque qualquer palavra a qual você não compreende. Marque as palavras no caderno, cada palavra que você não compreende, e busque o significado dela, o sinônimo dela ou o significado teológico. Tá? Por isso você tem dicionário bíblico, dicionário na língua portuguesa e dicionário de palavras teológicas, tá? Ok? Ou seja, dicionário de termos teológicos. Tá? Busque no dicionário de português o sinônimo da palavra, no dicionário teológico o significado da expressão ou palavra teológica, e escreva, vai escrever em seu caderno. Faça uma interpretação versículo a versículo, reescrevendo-os em seu caderno à luz da nova compreensão das palavras e termos que você tem. Então, você foi lá e entendeu o significado daquelas palavras, tá? Daqueles termos. Agora você vem reescrevendo esses versículos, tá? À luz dessa nova interpretação. Busque entender a ideia teológica, se for um texto de ensino doutrinário. Cuidado, você pega, por exemplo, textos do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ele fala muito ali, né, de teologia. Então você tem que entender a ideia teológica que está sendo focada ali no caso pelo apóstolo Paulo, tá? Ok? Como muitas vezes esse entendimento passa pelo estudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um conhecimento mais amplo da Bíblia, você, aluno, deve buscar recursos junto ao seu professor ou pastor, tá? Para entender melhor essa questão. Não sai sozinho fazendo. Você pode cair numa armadilha e ter um entendimento errado e assimilar esse entendimento errado como sendo uma verdade. Isso é problema, tá? Então, primeiro, faça a leitura minuciosa e marque as palavras. Vamos imaginar aqui que eu estou aqui fazendo a leitura junto com você. Vamos lá, capítulo 3, versículo 21 do livro de Romanos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, e tendo o testemunho da lei e dos profetas. Justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Deus é justo? Porque que justiça? Deus faz justiça? Opa, peraí, não tente ficar inventando coisas. A palavra justiça de Deus tem que ser entendida, né? Então, toma essa palavra, anota no seu caderninho, né? Você vai ter que fazer uma pesquisa. Justiça de Deus é um termo teológico, você vai ter que ir entender o que significa essa palavra. Tendo testemunho da lei e dos profetas. Que testemunho é esse? É o testemunho do quê? Da lei de Moisés? É o testemunho dos... Mas que profeta que deu testemunho? Vai lá, anota. Testemunho da lei e dos profetas. O que significa? Capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há dúvida nas palavras, passa para o próximo.
Capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória de Deus, né? Que termo bonito. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus. É a manifestação do Shekinah de Deus, é isso? Deixa eu anotar, glória de Deus. Deixa eu pesquisar melhor o que é a glória de Deus. Capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Opa, apareceu palavrinha justificar, lá justiça, aqui justificados. Deixa eu marcar já vou procurar uma, já acho o significado da outra. Gratuitamente pela sua graça. O que é graça? Fazer graça? Dar risada? Não tem nada a ver com isso. Deixa eu procurar teologicamente o que significa a palavra graça. Pela redenção. Redenção, redimir. Não tem um entendimento tão completo. Deixa eu marcar. Capítulo 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação. Olha aí uma palavra difícil. Não entendo. O que é propiciação? Marca no meu caderno. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E assim vai, versículo por versículo. Fiz as anotações, agora eu tenho que buscar entender o significado, os sinônimos, ou o significado teológico dessas palavras ou expressões marcadas. Por exemplo, justiça de Deus. Uma definição simples da justiça divina é que ele é o atributo que reflete a integridade moral de Deus. A justiça de Deus tem motivo certo, medida certa. Embora a santidade ofendida seja de grau infinito, exigindo uma punição eterna, ela não será aplicada nos escolhidos de Deus, pois esta punição foi imputada no amado Filho de Deus sobre a cruz. Mas por causa do seu redentor propósito eterno, ele decidiu condicionar o seu perdão ao nosso arrependimento. A justiça de Deus não é negociada, não é comprada, não é subornada. A sua justiça muitas vezes, ao nosso parecer, é lenta, porque ela não está a serviço do poder econômico algum, de poder político algum, de religioso algum. Deus é independente de qualquer necessidade e absoluto em suas decisões. Nada pode intimidá-lo na aplicação da sua justiça. Ninguém pode manipular os resultados do seu juízo, nem torcer os padrões da sua retidão. Irmãos, preste atenção. Eu poderia ir além dessa explicação sobre justiça de Deus. Vocês viram? Isso daqui é um termo teológico. Nós vamos estudar esses termos teológicos em teologia sistemática e depois também no nível bacharel nós vamos na matéria de soterologia. Agora veja só, eu peguei uma palavra, e olha a explicação dela onde vai. Então, quando eu estou ali lendo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Se eu pegar simplesmente, sem ter o entendimento, a justiça de Deus, mas o que é a justiça de Deus? Eu tenho que entender o âmago. Agora, você viu quanta coisa que está embutida na questão da justiça de Deus? Então, veja só que para mim ter uma compreensão, eu preciso de estudar, eu preciso de compreender o que eu estou lendo, Então, veja só, isso você deve fazer com cada palavra. É claro que esse texto aqui que eu li sobre a justiça de Deus é um texto teológico grande. Você pode obter talvez um resumo sobre a justiça de Deus, que vai também lhe dar um bom entendimento. Mas não há como você fazer uma interpretação bíblica sem realmente ir pesquisar, estudar aquelas palavras e depois compor elas dentro do contexto, Agora imagine que você veio lendo cada palavra e vamos aqui colocar o papel do professor, ou do pastor. Você foi até ele, você buscou informação e agora você tem um entendimento de todas as palavras que estavam além do seu alcance de conhecimento
conhecimento, mas agora não, agora você as conhece. Agora você vai fazer uma reinterpretação desse texto que você leu à luz desse novo conhecimento. Lembra lá do caderninho? Tudo isso daí, fique tranquilo que vai ser trabalhado em classe, em aula, na aula presencial. Imagine só agora nós fazemos uma interpretação desse texto. Capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Você já entende que a justiça de Deus diz respeito à maneira como Deus ele faz o julgamento, né, das nossas ações, das ações do homem, mas debaixo e mensurado pelas suas leis. Nós vimos que Deus exige, né, realmente que o pecado seja condenado. Porém, Deus, ele sabendo que esse ato condenatório significaria para nós, né, condenação eterna, ele proveu na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo, a condição de nós sermos resgatados. Esse resgate, né, é a nossa justificação. Somos justificados em Cristo Jesus. Então, quando olhamos a justiça de Deus, sabemos, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele tem que fazer cumprir a sua vontade, a sua lei, né, e exercer a sua reta justiça. Porém, ele nos dá a condição em Cristo Jesus de sermos justificados, perdoados dos nossos pecados. E também isso é justiça de Deus. Então, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não está debaixo da lei, né? A graça, aquilo que Cristo fez, ele o fez por graça. É dom imerecido de Deus, é presente de Deus. Essa justiça é um grande presente de Deus através de Jesus Cristo. Tendo testemunho da lei e dos profetas, né? A justiça de Deus se manifestou e ela estava, né, sob os olhos da lei e dos profetas. Os profetas, eles testificaram, eles falaram de Deus para o povo, eles anunciaram a justiça de Deus ao povo, eles falaram contra o pecado, falaram o caminho que o povo deveria andar, né? Então, debaixo do testemunho desta lei e do testemunho dos profetas, ou sob os olhos do testemunho da lei e dos profetas, é que se manifestou a justiça de Deus. Nós vimos que a interpretação de textos bíblicos é uma matéria que ela exige estudo para que você possa realmente compreender. Nós convidamos já, né? Você aluno deve estar em todas as aulas presenciais. É importantíssimo você obter ajuda, estar junto do seu professor para compreender essa matéria. Ela não é uma matéria difícil, porém ela é uma matéria prática. Você precisa de praticar, e esta prática vai ser melhor assimilada se você estiver junto com o seu professor. Então ele vai tomar esse texto, por exemplo, de Romanos, e ele vai fazer junto com você, para que você possa ter entendimento de cada palavra, do seu sinônimo, compreender o seu significado teológico, e depois fazer uma interpretação, né, à luz desse novo conhecimento que você obteve. Então isso realmente deve ser feito em sala de aula, sob a supervisão de um professor, para que você possa seguir a linha correta, para que você aprenda de uma maneira saudável a fazer a interpretação. Após ter aprendido, você vai ver que qualquer texto bíblico, ou pelo menos uma grande parte dos textos bíblicos, você poderá interpretar. E lembre-se sempre, tenha a humildade nas dificuldades, naquilo que você não entende. Busque a ajuda do seu professor, do seu pastor, né? Não tente criar ou inventar uma interpretação sobre esse texto. Alunos, espero aqui, através desse vídeo, ter ajudado vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.